Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta Apostólica Desidério Desideravi do Santo Padre Francisco, dada em 2022, aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Desidério Desideravi, hoc pascha mandocare vobiscum antequam patiar. Lucas, capítulo 22, versículo 15. Ponto 1. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta carta desejo dirigir-me a todos, depois de já ter escrito apenas aos bispos, na sequência da publicação do motu próprio Traditionis Custodes, para partilhar convosco algumas reflexões sobre a liturgia, dimensão fundamental para a vida da Igreja. O tema é muito vasto e merece uma consideração atenta em todos os seus aspectos. Todavia, com este escrito, não pretendo tratar a questão de modo exaustivo. Quero simplesmente oferecer alguns pontos de reflexão para contemplar a beleza e a verdade do celebrar cristão. A liturgia, o hoje da história da salvação. Ponto 2. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 15. As palavras de Jesus, com que se abre a narração da última ceia, são a fresta, através da qual nos é dada a surpreendente possibilidade de intuir a profundidade do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco. Ponto 3. Pedro e João tinham sido mandados fazer os preparativos para se poder comer a Páscoa, mas, vendo bem toda a criação, toda a história, que finalmente estava para se revelar como história de salvação, é uma grande preparação para a ceia. Pedro e os outros estão a essa mesa inconscientes e, todavia, necessários. Qualquer dom para o ser deve ter alguém disposto a recebê-lo. Neste caso, a desproporção entre a imensidade do dom e a pequenez de quem o recebe é infinita e não pode deixar de nos surpreender. Apesar disso, por misericórdia do Senhor, o dom é confiado aos apóstolos para que seja levado a todos os homens. Ponto 4. Ninguém tinha ganho um lugar para aquela ceia. Todos foram convidados, ou melhor, atraídos pelo desejo ardente que Jesus tem de comer aquela Páscoa com eles. Ele sabe que é o Cordeiro daquela Páscoa, sabe que é a Páscoa. Esta é a novidade absoluta daquela ceia, a única verdadeira novidade da história, que torna aquela ceia única e, por isso, a última, irrepetível. Todavia, o seu infinito desejo de restabelecer a comunhão conosco, que era e continua a ser o projeto originário, só poderá ser saciado quando todos os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, comerem o seu corpo e beberem o seu sangue. Por isso, aquela mesma ceia se tornará presente até ao seu regresso na celebração da Eucaristia. Ponto 5. O mundo não o sabe ainda, mas todos são convidados para um banquete das núpcias do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Para ter acesso a ele, só precisa da veste nupcial da fé, que vem da escuta da sua palavra, conforme está na Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A Igreja prepara à medida com a alvura de um tecido lavado no sangue do Cordeiro, conforme está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Não deveríamos ter um instante sequer de repouso, sabendo que nem todos ainda receberam o convite para a ceia, ou que outros o esqueceram
ou perderam-se nas sendas tortuosas da vida dos homens? Por isso disse que sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Evangelii Gaudium, número 27. Para que todos se possam sentar à ceia do sacrifício do Cordeiro e dele viver. Ponto 6. Antes da nossa resposta ao convite, muito antes, está o seu desejo de nós. Até podemos não ter consciência disso, mas de cada vez que vamos à missa, a razão primeira é porque somos atraídos pelo seu desejo de nós. Por nossa parte, a resposta possível, a ascese mais exigente é, como sempre, a de nos rendermos ao seu amor, de nos deixarmos atrair por ele. O certo é que todas as nossas comunhões no corpo e sangue de Cristo foram por ele desejadas na última ceia. Ponto 7. O conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, o seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Se não tivéssemos tido a última ceia, isto é, a antecipação ritual da sua morte, não teríamos podido compreender como a execução da sua condenação à morte pudesse ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai, o único verdadeiro ato de culto. Poucas horas depois, os apóstolos teriam podido ver na cruz de Jesus se tivessem suportado o seu peso. O que é que se queria dizer com corpo oferecido, sangue derramado? E é disso que fazemos memória em cada Eucaristia. Quando regressa, ressuscitado dos mortos, para partir o pão pelos discípulos de Emaús e pelos seus que tinham voltado a pescar peixe, e não homens, no lago da Galileia, esse gesto abre os seus olhos, cura-os da cegueira infligida pelo horror da cruz, tornando-os capazes de ver o ressuscitado, de crer na ressurreição. Ponto 8. Se tivéssemos chegado a Jerusalém depois do Pentecostes e tivéssemos sentido o desejo não só de ter informações sobre Jesus de Nazaré, mas também de ainda o poder encontrar, não teríamos tido outra hipótese, a não ser a de procurar os seus para escutar as suas palavras e ver os seus gestos mais vivos do que nunca. Não teríamos tido outra possibilidade de um verdadeiro encontro com ele, a não ser a daquela comunidade que celebra. Por isso, a Igreja sempre guardou como o seu tesouro mais precioso o mandato do Senhor: fazei isto em memória de mim. Ponto 9. Desde o princípio que a Igreja foi consciente de que não se tratava de uma mera representação, mesmo que sagrada, da ceia do Senhor. Não teria tido qualquer sentido e ninguém poderia ter pensado em pôr em cena. E ainda mais sobre o olhar de Maria, a mãe do Senhor. Aquele altíssimo momento da vida do Mestre. Iluminada pelo Espírito Santo, a Igreja entendeu, desde o primeiro instante, que aquilo que era visível de Jesus, aquilo que se podia ver com os olhos e tocar com as mãos, as suas palavras, os seus gestos, o caráter concreto do Verbo encarnado, tudo dele tinha passado para a celebração dos sacramentos. A liturgia, lugar de encontro com Cristo. Ponto 10. Aqui reside toda a poderosa beleza da liturgia. Se a ressurreição fosse para nós um conceito, uma ideia, um pensamento, se o ressuscitado fosse para nós a recordação da recordação dos outros, ainda que com autoridade, como os apóstolos, se não nos fosse dada também a nós a possibilidade de um verdadeiro encontro com Ele, seria como declarar esgotada a novidade do Verbo feito carne. Pelo contrário, a encarnação, para além de ser o único acontecimento novo que a história conhece, é também
o método que a Santíssima Trindade escolheu para nos abrir a via da comunhão. A fé cristã ou é encontro com Ele vivo ou não é. Ponto 11. A liturgia garante-nos a possibilidade desse encontro. Não nos basta ter uma vaga recordação da última ceia. Nós precisamos de estar presentes nessa ceia, de poder ouvir a sua voz, de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Precisamos dele. Na Eucaristia e em todos os sacramentos, é-nos garantida a possibilidade de encontrar o Senhor Jesus e de ser alcançados pela potência da sua Páscoa. A potência salvífica do sacrifício de Cristo, de qualquer das suas palavras, de todos os seus gestos, olhares, sentimentos, alcança-nos na celebração dos sacramentos. Eu sou Nicodemos e a samaritana, o endemoniado de Cafarnaum e o paralítico da casa de Pedro, a pecadora perdoada e hemorroísa, a filha de Jairo e o cego de Jericó, Zaqueu e Lázaro, o ladrão, e Pedro perdoados. Senhor Jesus, que foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais, foi morto, mas agora vive para sempre, continua a perdoar-nos, a curar-nos, a salvar-nos com a potência dos seus sacramentos. É o modo concreto, pela via da encarnação, com que nos ama. É o modo com que sacia aquela sede de nós, que declarou na cruz, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 28. Ponto 12. O nosso primeiro encontro com a sua Páscoa é o acontecimento que marca a vida de todos nós que acreditamos em Cristo, o nosso batismo. Não é uma adesão mental ao seu pensamento ou a subscrição de um código de comportamento imposto por ele. É o imergir-se na sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Não é um gesto mágico. A magia é o oposto à lógica dos sacramentos, porque pretende ter um poder sobre Deus e por essa razão vem do tentador. Em perfeita continuidade com a encarnação, é-nos dada a possibilidade, por força da presença e da ação do Espírito Santo, de morrer e ressuscitar em Cristo. Ponto 13. É comovedor o modo como isto acontece. A oração de bênção da água batismal revela-nos que Deus criou a água, precisamente em vista do batismo. Quer dizer que, ao criar a água, Deus pensava no batismo de cada um de nós e que este pensamento o acompanhou no seu agir ao longo da história da salvação, todas as vezes que, com um desígnio bem determinado, ele se quis servir da água. É como se, depois de a ter criado, a tivesse querido aperfeiçoar, para chegar a ser a água do batismo. E assim a quis encher do movimento do seu espírito que pairava sobre ela, conforme está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, para que contivesse em germe a força de santificar. Usou-a para regenerar a humanidade no dilúvio, conforme está em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até ao capítulo 9 e versículo 29. Dominou-a, separando-a para abrir um caminho de libertação no Mar Vermelho, conforme está no livro do Êxodo, capítulo 14. Consagrou-a no Jordão, nela emergindo a carne do Verbo repleta do Espírito, conforme está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11 e Lucas, capítulo 3, versículo 21 a 22. Por fim, misturou-a com o sangue do seu Filho, dom do Espírito inseparavelmente unido ao dom da vida e da morte do Cordeiro imolado por nós, e do vado, trespassado, a derramou sobre nós, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 34. É nesta água que fomos submergidos, para que, pelo seu poder, pudéssemos ser enxertados no corpo de Cristo e com ele ressuscitar para a vida imortal,
conforme está na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 11. A Igreja, sacramento do corpo de Cristo. Ponto 14. Como nos recordou o Concílio Vaticano II, citando a Escritura, os padres e a liturgia, as colunas da verdadeira tradição, foi do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. O paralelismo entre o primeiro e o novo Adão é surpreendente. Tal como Deus tirou Eva do lado do primeiro Adão, depois de ter feito cair sobre ele um sono profundo, assim, do lado do novo Adão, adormecido no sono da morte, nasce a nova Eva, a Igreja. O espanto para nós reside nas palavras que podemos pensar que o novo Adão faça suas, olhando para a Igreja. Desta vez, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Por ter acreditado na palavra e termos descido à água do batismo, nós tornamo-nos osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ponto 15. Sem esta incorporação, não há qualquer possibilidade de viver a plenitude do culto a Deus. Efetivamente, há um só ato de culto perfeito e agradável ao Pai. A obediência do Filho, cuja medida é a sua morte na cruz. A única possibilidade de poder participar na sua oferta é tornar-nos filhos no Filho. É este o dom que recebemos. O sujeito que age na liturgia é sempre e só Cristo e Igreja, o corpo místico de Cristo. Fim da primeira parte. Papa Francisco.